Bom dia, meus queridos. Hoje é sábado, 4 de novembro. E o tema do nosso devocional de hoje é: Você reflete a justiça de Deus. O secreto que só Deus vê gera recompensas que só Deus dá. A passagem que nós iremos estudar hoje é 1 João 2, a partir do 28. Filhos de Deus, sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim, não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia, já que vocês sabem que Cristo sempre faz o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Amém. Meus queridos, uma das características de Deus é ser justo. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz, né? E uma das suas características é a sua justiça. E o que isso quer dizer? Que tudo que ele faz sempre é o certo. Afinal de contas, ele conhece a verdade a respeito de todas as coisas. E nunca poderia negar seu caráter. Por mais que as pessoas questionem a justiça de Deus diante de um mundo tão caótico, opressor, maldoso, injusto, nós lidamos com a maldade diária todos os dias e por vezes as pessoas podem até questionar a existência mesmo de Deus, a justiça de Deus. Mas se Deus é justo, por que Ele permite que uma criancinha seja acometida com uma doença grave? Mas se Deus é justo, por que Ele permite que tanto sangue esteja sendo derramado agora lá na terra dele, lá em Israel? Se Deus é justo, por que Ele permitiu que ocorresse a pandemia e que essa pandemia levasse tanta gente? Meus queridos, uma coisa que nós temos sempre que nos lembrar, que Deus ele nos deu livre-arbítrio. O ser humano ele tem a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. E isso às vezes até nos assusta, né? Livre-arbítrio. Por muitas vezes fazer apenas o que o outro quer e o que o outro manda, ali às vezes se torna até mais fácil, porque você acaba seguindo um manual, uma cartilha. Quando você tem um livre-arbítrio, você passa a ser o responsável pelas suas escolhas, pelas suas tomadas de decisão. Como consequência, você passa também a ser responsável por suas consequências. E aí tem que haver discernimento. Meus queridos, agir com justiça é manifestar os princípios e valores do céu na terra. Lembrar dos acontecimentos, que eu acabei de citar, hoje que a nossa sociedade está vivendo, é algo difícil, angustiante. A gente enfrentou uma pandemia tem aproximadamente 3 anos e muitos nos deixaram. Nós enfrentamos todos os dias guerras civis, estamos enfrentando uma agora muito triste, conflitos entre nações, discussões para nós que estamos de fora, por vezes sem sentido nenhum, por motivos fúteis. E sem falar dos nossos próprios desafios relacionais que a nossa sociedade ela já enfrentava. E diante disso, faço uma reflexão agora. Como está o seu relacionamento com as pessoas à sua volta? Você tem sido uma pessoa justa como Deus? Alguém que busca a solução de conflitos sem gerar novos conflitos? O que isso quer dizer? Que você é uma pessoa que, quando tem um ponto de vista
diferente do ponto de vista das outras pessoas que estão com você. Você busca entender aquele outro ponto de vista, aprender com ele e aceitar? Ou você cai em guerra por não aceitar um ponto de vista diferente do seu e por não aceitar que o seu ponto de vista ele não é uma verdade absoluta? Meus queridos, eu vou ler para vocês um texto. É um texto até que eu encontrei na internet que eu achei muito interessante. Que ele fala o seguinte: é melhor ter paz do que razão. Deixe que tolos e soberbos briguem por ela, que é a razão, né? Siga em frente sem prejudicar ninguém, porque a lei da semeadura, ela vem mais cedo ou mais tarde. Quando você se cala, Deus começa a agir e coisas sobrenaturais acontecem. É só deixar nas mãos do Pai que Ele tomará todas as suas causas, sejam elas fáceis ou impossíveis. O agir de Deus é perfeito, Ele nunca falha e muito menos tarda, nem sempre no momento certo. Quando menos você imagina, está lá o seu milagre. Gabi Costa. O que isso nos leva a refletir? Que, novamente, quando uma outra pessoa próxima de nós tem um ponto de vista, tem atitudes diferentes em relação às nossas, em um determinado assunto, em um determinado aspecto, você tem sido a pessoa que entra em guerra e entra em discussão para poder fazer com que aquela pessoa aceite a sua opinião e entenda a sua opinião como uma verdade absoluta, para que você possa massagear o seu ego de sair como certo, eu que estava certo. E acaba entrando num conflito e acaba criando uma inimizade, criando um mal-estar com uma pessoa. Ou você é uma pessoa que sempre procura resolver os conflitos, sempre procura ser uma pessoa resolutiva. Você prefere ter paz do que razão. Você é uma pessoa que entende que, ok, a opinião do outro ela pode ser diferente da minha, o ponto de vista pode ser diferente do meu. E a partir desse ponto de vista ser diferente das atitudes do outro, ser diferente das minhas, ambos caem na lei da semeadura. E a semeadura é opcional, mas o plantio é obrigatório. Então, se hoje eu estou plantando morangos, eu irei colher morangos. E se aquela outra pessoa ela está plantando abacaxi, impossível que ela vá colher morangos. E tá tudo bem, e tá tudo certo. O que a palavra de Deus diz, quando nós nos calamos, o secreto, quando nós nos calamos, quando nós evitamos cair em conflitos desnecessários só para massagear o nosso ego, para que a gente saia como o certo ali naquela discussão, saia com a opinião correta, Deus ele vê, ele se agrada disso, porque no final de contas é o certo para quem? É o correto para quem? É o correto para você. Por muitas vezes a sua verdade absoluta pode não fazer o menor sentido para outra pessoa. E aí, quem que é o certo? Quem que tá o certo? Então é a hora da gente trabalhar com o nosso ego e começar a entender que as nossas verdades elas não são absolutas, as nossas opiniões elas não são verdades absolutas e que cada um é responsável pelo seu plantio, como consequência também é responsável pela sua colheita. Então que cada um cuide da sua hortinha, não é mesmo, meus queridos? Saiba, meus irmãos, que a forma como você resolve os seus conflitos e os conflitos que estão em volta de você diz muito sobre o quão profundo é o seu relacionamento com o Pai. Portanto, meus irmãos, se você não tem experimentado uma vida
profunda com Deus, eu os convido a frequentar mais esse lugar secreto a sós com Deus e buscar aprofundar-se mais em comunhão com Ele. Como consequência, o seu convívio com as pessoas na sua vida, os seus relacionamentos refletirão qualidade, beleza e intensidade. Porque o que acontece quando nós experimentamos desse lugar secreto, dessa intimidade com Deus, nós nos tornamos cada dia mais parecidos com Ele. E Deus, Ele era justo. Deus, Ele não caía em discussões tolas. Deus, Ele nunca tentou pegar a verdade dele e a sabedoria dele como verdade absoluta. Porque Deus, Ele não tinha ego. Ele não tinha um ego a ser massageado. Muito pelo contrário. Deus, Ele tinha os ensinamentos dele, Ele tinha a sabedoria dele, Ele mandou o filho dele aqui na terra, e o filho dele refletia a imagem dele, e esse também nunca caiu em discussões tolas apenas para massagear o ego dele. Afinal de contas, ele não tinha ego. Ele não caía em discussões e brigas e conflitos para tentar fazer com que as outras pessoas aceitassem a verdade dele como certa, como absoluta, apesar dele ter certeza absoluta do que ele dizia, do que ele falava. Ele simplesmente fazia. Ele colhia os resultados e seguia ele quem quisesse. Seguia ele quem se identificava com os pensamentos e com as opiniões dele. Então que possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus e com Deus, sem cair em discussões, sem cair em desavenças, que possamos estar abertos a ouvir as opiniões do outro, a entender as opiniões do outro. E quando eu digo do outro, é o do outro que está do seu lado, que convive com você todo dia. Porque a gente aceitar a opinião do outro que está lá no Japão, né? A gente amar o outro que está lá no Japão é muito fácil. Então Deus pediu para mim amar o próximo, então eu vou amar o meu irmão que está lá no Japão. Aquele irmão que você não convive com ele. O amar o próximo é amar o colega de trabalho que é difícil, é amar o irmão que é difícil, é amar o tio que é difícil, é entender às vezes a opinião do seu cônjuge que é difícil. O amar o próximo é o próximo mesmo, as pessoas do nosso convívio. Amém, irmãos? Então feche seus olhos. Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado por nos permitir acordar, respirar. Obrigado pelo nosso pão de cada dia, pelo nosso lar, pela nossa cama, pela nossa família. Obrigado, Pai, por todas as pessoas que nós amamos, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Obrigado, Pai, por nos permitir ter uma intimidade contigo, Pai, por nos permitir ter um acesso à Tua palavra. Obrigada, Pai, por nos dar o livre-arbítrio, por nos dar inteligência e sabedoria, para que possamos mudar, para que possamos compreender a Tua palavra e para que possamos mudar e nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, Pai. Pai, abra o meu coração, abra a minha cabeça, abra a minha mente. Faça de mim como um vaso novo, Pai. Faça com que eu seja cada vez mais justo, cada vez mais compassivo, Pai. Pai, diminua o meu ego, acabe com o meu ego, para que eu possa absorver, acolher os pontos de vista que são diferentes dos meus, Pai.
para que eu possa aprender com as opiniões diversas e com os pontos de vista das outras pessoas sem cair em conflitos, Pai. E que a cada dia eu possa ser mais resolutora de conflitos à minha volta, Pai. Amém, amém, amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. Nos encontramos amanhã novamente. E já sabe, compartilhe a mensagem de Deus com o maior número de pessoas possíveis. Vamos espalhar a palavra de Deus. Vamos espalhar a compaixão de Deus e vamos abençoar outras pessoas com a palavra de Deus. Amém.